E aí, uma correria essa semana, hein, de projetos. Bastante, hein? Caramba, meu. E tá ficando cada vez mais louco, né, meu? Tá ficando difícil. E a galera não tem prazo mais pra nada. Pra nada, então, pra fazer acontecer isso daqui, o negócio foi bem corrido essa semana, hein? Foi. Vamos apresentar. Fala, galera! E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? E aí, ó, hoje o primeiro episódio do F9 Podcast. Primeiro episódio. Fala aí, Cadu, acontecendo, hein? Agora a gente saiu aí da plataforma virtual agora pra estar no espaço físico, né? Então agora a interação vai ser melhor, tudo vai ser mais da hora, né? Vai ser da hora. E, cara, quem que é hoje? O primeiro convidado number one do podcast. Ó, o primeiro convidado é um cara que eu conheço há um bom tempo já, e você também. Com certeza. O Gui Barão. Gui Barão! E aí, Gui? E aí, Gui, pessoal? Seja bem-vindo. Meu brother, Valeu tudo bem com convite. você? Valeu, Aí. pessoal. E aí, Gui, tudo bem, meu? Bom, antes de mais nada, que honra. Honra ser o primeiro convidado de vocês. Nossa, honra também. A honra é Porque você nossa, né, meu? Pô, presente aqui junto conosco. tem tantos projetistas aí, né, meu? Na verdade, designer, né? Que a gente conhece a longa data, mas não conhece pessoalmente, né? Exatamente, E- a gente já se fala há muito tempo, né? Muito tempo, tem uma amizade, né? Verdade. Verdade. E só hoje, vocês me tiraram na noite mais fria do ano, né? Na madrugada mais fria do ano, pra vir Especial, aqui né? cedinho, mas eu vim com o maior prazer do mundo aqui pra conhecê-los pessoalmente, pessoas que eu admiro profissionalmente, né? E a gente também tem um papo muito bom, né? Pela internet, né? Infelizmente a gente mora um pouquinho distante, né? Verdade, né? Mas aproveitando essa oportunidade para conhecer as pessoas que eu realmente admiro, gosto muito. Então é Isso uma é honra. recíproco. É uma honra. Legal, Obrigado, cara. galera. Já tem uma longa data mesmo. Eu acredito que desde 2014, né? Desde do grupo dos projetistas, né, meu? A gente acaba escutando o nome, vendo o trabalho, né? Divulgação E a gente acaba não conhecendo as pessoas. É verdade, cara. A gente acaba E conhecendo. que da hora, hein, meu? Aí, primeiro bem episódio, Gui Bem legal. Barão, cara. Esse cara tem os projetos detalhados, viu? É. Falar pra você, viu, Gui? Você foi uma fonte inspiradora pra mim. Na verdade, eu posso falar que eu tô do lado de dois caras que foram de muita inspiração pra mim. Você, Cadu, e você, Gui, meu. Pelo nível de projeto, né? E pelo detalhe de projeto, né? Criação, tudo. né? Agradeço. Agradeço. Se eu servir de inspiração para vocês, caramba, porque vocês usaram essa inspiração e superaram bastante, viu? Porque minha Nossa Senhora, aqui na minha frente tem dois rapazes que estudam muita ferramenta. Olha, eu fico, assim, impressionado com quanto vocês gostam do que fazem, né? E que vocês também não ficam parados, vocês estão sempre inquietos, querendo melhorar, né? E agora com o F9 Podcast presencial, vocês estão em constante tentativa de atingir resultados ainda maiores. É a e disrupção. É a disrupção, cara. Mas, falando, Gui tem um projeto do Gui que eu coleciono lá. Falei, eu tenho um coleção de projeto da galera que eu gosto. Aí ontem eu tava mexendo lá, o Gui falou, ó, vamos dar uma olhada nos trampos do Gui. Eu tava dando uma olhada lá nos trampos do Gui. Pô, isso é muito legal, velho. A gente vê uma pessoa que a gente sempre falou. A gente sempre falou praticamente diariamente, né? Sim, sim. E de tudo, né? E cara, o legal é que a gente acaba criando uma amizade bem bacana, né, cara? Ela expandiu até a gente se conhecer. Exatamente. Isso é Não, muito não legal. ficou só na área, né? A gente bate papo sobre qualquer outra coisa, sobre família, né? Até Sobre- política, né? Aquilo que a gente não vai Economia. mencionar hoje, mas sim, tudo isso, Pô, né? e até desde o seu casamento, né, cara? Eu me lembro do dia que você casou, conversei com você, acho que você tava indo pra lua de mel, um negócio assim, você ia tirar uns dias, falou, pô, tô tranquilo lá na agência que eu trabalho, agora eu vou tirar uns dias. E de repente também já vem a gravidez, né? Vem o seu filho Dante, então... Uhum. Aí a gente tá na distância, na verdade, E mas sempre acompanhando, né? acompanhando, cara. Verdade. Exatamente. Né? Então a gente não tem uma amizade só de falar, nossa, o cara é muito bom no projeto. A Não é gente só de sempre- falar de projeto, né? a gente tem um carinho, dia a né, dia. meu? Uma admiração, né, meu? Sim, E eu acho que a gente também tem uma história de superação, né? Da pandemia. Verdade. Porra!
A gente Verdade. tem muita história aqui, tem muita história. É, De repente punk, fica né? a história até para outros podcasts. Quem sabe eu Exatamente, volto né? mais pra frente, se eu não estragar É. tudo aqui ainda hoje. Guilherme cancelado no primeiro podcast, mas... Ai, que isso, Gui. Pô, mano. Ô, Gui, cara, aí é o seguinte, Fala um pouquinho sobre você. Eu sei que você mora na Zona Norte, né? Pelo menos morou durante muitos anos. Me fala um pouco, desde que você era novinho ali, não tinha nada a ver ainda com essa parte de stands. Uhum. Como começou tudo, meu? Fala um pouco aí. Olha só. Bom, eu continuo morando na Zona Norte, nasci e cresci lá. Eu estou com 38 anos e meus pais são arquitetos. Então, eu já tenho, assim, desde berço, né, um gosto pela decoração, pela parte, né, da arquitetura. Meu pai também gosta muito de fotografia. O meu avô, ele foi fotógrafo, apesar dele ter sido advogado, ter sido químico, ele também tinha uma paixão por fotografia, então a parte artística sempre esteve presente Tá em no casa, sangue. né? Assim como seu pai, que também fez desenho industrial, né? Desenho industrial. Olha lá, que bacana. Depois você vai contar também que essa parte a gente não chegou a contar a sua história, como é que você caiu de paraquedas ou não, né? Mas, então, assim, essa veia artística sempre esteve presente, mas... Bom, eu sempre fui um rapaz nerd, né? Então, quando eu tive contato com o computador, eu achei muito bacana a internet, fiquei fissurado por essas coisas e eu comecei a achar muito legal tentar fazer site. E aí eu comecei com web design. Na verdade, eu nem sabia que existia esse termo web design, eu só queria brincar Era na época do front page, tipo essas paradas, não? Isso, exatamente. Na época do front page, eu fui fazer curso de HTML, Dreamweaver, lembra dessas coisas? Você é louco, eu corria disso daí, cara. Então, eu fazia meus sitezinhos no front page e aí eu comecei a achar que estava faltando alguma coisa, e aí foi que eu fui para um curso de Dreamweaver, eu entender um pouco mais de HTML, essas coisas. E só que eu fazia sites para mim, para brincar, para zoar com amigo e tal. E aí depois as coisas começaram a ficar até um pouquinho mais sérias quando eu resolvi fazer um site pro meu clã de Counter-Strike. Nossa, Counter é muito legal, que época da hora, né, velho? Nessa época, muitos amigos... Que época que foi, mais ou menos? 2004, velho? Exatamente, eu comecei, na verdade, com Counter já em 2000, 2001. Acho que 2000, mais no início se mesmo, bobear, né? eu entrei desde o início, que eu jogava na Playnet lá na Tiradentes, na estação Tiradentes. Você lembra da Monkey? Tinha umas Lembro, a Monkey demorou pra nascer, a Playnet foi a primeira. Mas... Então, nessa época, eu tinha montado um sitezinho de Counter e comecei a colocar vários conteúdos e tal, então a coisa foi tomando forma, assim, eu tinha bastante acesso, era bem legal. Então eu gostava muito disso. Só que eu não via isso assim profissionalmente, né? A parte de design. Eu não via isso como atuação profissional, porque tinha muitos amigos meus que iam para área de exatas. Eu era péssimo em exatas. Péssimo. Mas eu falei, bom, eu vou chegar na faculdade, a gente começa do zero, o professor vai ensinar de novo o que quanto é 1 mais 1, tal. Eu tinha essa expectativa. Mas não é assim. Não é nada disso. Fui lá fazer engenharia na Mauá, em São Caetano, né? Acho que é São Caetano. Enfim, eu não aguentei 6 meses. Minha maior nota foi em geometria, porque querendo ou não era desenho, né? Que deve ter sido 4,5. Da minha maior nota. Aí eu falei, não, isso não dá pra mim. E aí acho que eu parei pra refletir e falei, não, eu acho que design é um negócio que eu realmente gosto, eu vou encarar. Design. E aí eu entrei em desenho industrial, fui fazer uma Mackenzie, exato. Só que na hora de decidir se eu ia pra gráfico ou produto, eu acabei indo pra produto. Né? Então, assim, apesar de eu gostar muito, né, de mexer no Photoshop, web design, essas coisas, eu acabei indo pra... E você fez na Mackenzie mesmo? Fiz na Mackenzie, me formei lá. Que legal. Exatamente. Legal mesmo. E eu falo, mano, os melhores designers fizeram design industrial. Cara, eu vou falar pra você vê pouco profissional da área que fez arquitetura, que fez engenharia, são poucos. Eu conheço engenheiro que fez, meu primo, o Hugo. Minha família toda, né, cara? Eu e meus 3 irmãos fazíamos projeto. O caçula agora só cuida de produção. Começou com meu tio. Você queria ver a raiz? Começou com meu tio. Eu já tinha o tine artístico. Eu desenhava. O que eu fazia de hobby quando eu era mais novo? Grafitava. Meu quarto parecia todo grafitado. E aí começou o meu tio, o César, meu irmão. Aí veio
Aí o Cris, o caçula, aprendeu depois. Aí nisso meu primo também já tava trabalhando. Aí tem um outro primo meu também. Todo mundo entrou na área. Minha É esposa, verdade, você falou que a família toda. minha esposa acabou de se formar em arquitetura. Olha só. A família inteira, né, Cadu? Cara, a família inteira começou e ficou, cara. Minha filha hoje tá trabalhando no ramo, no ramo, mas não tá trabalhando com design, mas trabalha, cara. Foi tudo, cara. É uma loucura. A influência familiar, ela conta muito nessas horas, Nossa, né? Com certeza. É. E, inclusive, quando eu fui fazer desenho industrial, meus pais, por serem arquitetos, eles gostariam que eu tivesse feito arquitetura Imaginei. também. Mas, na época, pra mim, não pareceu, não era isso exatamente que eu queria. Mas você saiu muito bem, porque seu trabalho tem um design e tem uma arquitetura muito boa. Muito eu acho que graças ao moderno. background, né? É, eu tenho tem tudo isso. mais a veia mais solta do design, né? Isso é muito legal. Eu gosto das suas soluções. Às vezes eu vejo uns projetos e eu falo, puta, eu não teria pensado nisso. É porque, na verdade, o design mesmo não é só forma, né? cara? Na verdade, é todo o conceito. É né? todo o conceito. Se você for seguir mesmo a linha de Bauhaus mesmo, né? Da forma segue a função, então você sempre vai tentar atender a necessidade com realmente a forma, né? Uma forma diferenciada. Foi o que eu sempre curti, Bauhaus. Sempre curti o estúdio Bauhaus. Falar em Bauhaus, cara, assim, na verdade, assim, eu apresento, né, o F9, já fiz alguns episódios, mas eu sou o único cara que eu não conto muito sobre mim mesmo, né? Então tem muita gente que não sabe sobre minha linhagem, né? Então, só falando bem rapidamente, você sabe. Mas o meu pai, ele é designer de produto, né? Formado, ele deu aula na Mackenzie, deu aula na FAAP. Então ele é um grande professor aí, né? E, pô, desde pequeno, muitas das coisas que eu aprendi não foi nem muito dentro da faculdade mesmo, né? O que eu até falo para as pessoas que eu conheço, quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17, acho que 16 mesmo, meu pai ia acordar eu todos os dias, no pé da cama, assim, ele puxava meu pé, brincava comigo, cafezinho preto na mão, e eu já acordava puto da vida, né? Porque, a gente é mais novo, não tem a cabeça ainda de um adulto. Não, pai, pô, Pô, ele, calma aí, não. Bom dia, vai, levanta, vamos sentar e vamos... tipo assim, a primeira aula do dia. Você nunca mais vai esquecer o que eu vou te falar agora. Aí eu, olha o papo que ele tava falando pra mim, né? E aí eu sentava na cama e tal, e todo dia ele falava alguma história, alguma coisa sobre o design. Então aí ele falou, tipo, eu vou falar pouquinho em pouquinho. Durante muito tempo, né, ele falava. E aí, tipo, uma coisa que sempre fixou na minha cabeça foi a primeira escola de design, né? Faculdade de design, que foi em Bauhaus, né? E aí ele falava, tipo, nos outros dias quem foi o criador, sobre o conceito, a forma segue a função. E tantas coisas que ele foi me ensinando que quando eu entrei para design de interiores, né? Que não foi a arquitetura que eu fiz. Infelizmente, eu queria ter feito, mas na época não tinha condição. E aí, já tava à frente de muitos alunos ali, né? Então, é aquilo, tipo, eu acho que a formação realmente de designer, que na verdade antigamente era desenho industrial, né? E fez seu pai. Eu vi os trabalhos do seu pai. Quando eu fui visitar o Gui algumas vezes, e ele mostrou lá os desenhos do pai dele feito à mão. Cara, eu desenhava à mão pra caramba. Como eu peguei gosto pelo stand? Meu tio começou desenhando na mão, a pranchetona dele lá no quarto dele, ele de vez em quando tava lá. E aí pintava os projetos. E às vezes ele falava, aí, pinta aí. Eu pegava, e você pintava o contrário, era um vegetal, você virava o contrário e pintava pelas costas. Mano. Era isso. Aí você vai pegando, mas eu falava, eu nunca vou trabalhar com nada técnico, eu quero ser artista. Cara, aí um dia chega meu tio e falou, tô precisando de alguém aí, tá afim de trabalhar comigo? Eu falei, mano, 19 anos, não tinha trabalhado ainda e tal. Eu falei, tá bom, vamos. Aí eu fui. Ele falou, então você vai aprender CAD. Ele me deu 2 dias pra aprender CAD. E lá vou eu aprender CAD em 2 dias, nossa. Mas eu me apaixonei, mano. Cara, depois que eu gosto muito do que eu faço, cara. Tanto que minha esposa fala, às vezes se parece... Às vezes eu tô com uma folga, aí em vez de eu catar, sair, eu vou lá na frente do computador e falar, deixa eu estudar um pouco. Isso aí. Tá aí o que eu falei, que vocês gostam do que verdade, fazem cara. E, na verdade, amam, né? É verdade, eu vou falar até constante aprendizado, estudo, né? Com certeza. E é engraçado como apita na minha cabeça quando eu tô, tipo, eu me acomodo um pouco. Então, na verdade, assim, pra mim eu me acomodo. Tem muita gente que fala, caramba, você não para, né? E, tipo assim, eu sinto que eu não sou um cara acomodado.
Eu tô aqui sentado, eu vejo uma novidade, sempre vai ter um estralinho que vai me falar, meu, faz isso. Mas eu sei, ó, eu sei pelo seguinte, ó, olha que coisa louca que eu vou falar do Gu. Quando a gente conheceu, a gente pegou amizade, a gente começou a conversar. O Gu, pô, você é meu OP, vou tal. Aí o Gu chamou um cara pra colocar os pisos do OP dele. O cara fez um trabalho mal feito. Ele ficou tão pé da vida que ele foi, pegou um tutorial na internet, aprendeu e ele mesmo colocou. Arranquei os pisos do cara. E ele pegou e fez um trabalho. Eu falei, cara, eu já não tenho essa habilidade manual, velho. O cara é desenrolado. Eu não tinha nada. Eu fui lá e falei, meu, como assentar um piso e não é pisinho de 60 centímetros. Foi os porcelanatos de 10 milímetros, 1 metro de tamanho, né? O cara, mano, meteu o louco. Comprei maquita, comprei a riscadeira, Sério, comprei velho? tudo. É umas histórias assim que eu falo. Eu acabei acompanhando porque a gente ficou mais próximo, né? A gente acabou ficando bem próximo, bem rápido, cara. Eu conheci o Gu foi em 2017, 2016 pra 2017. É que a gente pegou bastante afinidade, né? Tipo... Ele chegou assim pra mim, eu vi que você coloca uns efeitos nos seus projetos lá, você não quer me ensinar a fazer isso, não? Que era os glare, né? Os glare, né? Na época do V-Ray, que, pô, ter a estrelinha ali, aquele feitinho, era maravilhoso, né? Não era todo mundo que sabia. Porque não tinha tutorial assim, que nem hoje, né? Hoje a gente era muito mais chato do que no Corona, né? Muito mais, era muito mais passos, né, cara? Depois você entra pro Corona, não sai mais, né? Não, é difícil. É difícil mesmo. Hoje não dá. E outra coisa, se depois que você vê seu primeiro trabalho lá, com aquele... Não sei porquê, eu falo, você pega um V-Ray, ele deixa o trabalho legal, ok. Aí chega o Corona, ele faz... Você fala, nossa, meu, deu vida pro meu trampo. Com certeza. Eu comecei a mexer no Corona, meu, na versão beta. Eu entrei no beta tester dele. Mas você entrou bem no início. 2013, velho. Que é o seu lado função, que é o seu lado de estudos, né? Cara, hoje eu tô num grupo de beta só de estudo do Twinmotion. Aí legal. tudo que é novidade eu acabo pegando antes. Então eu peguei já uma novidade que logo vai estar pra galera. Legal, hein? Que contratualmente eu não posso nem divulgar. Tem contrato nesse grupo. Tem contrato. E você lembra quando eu peguei as primeiras vezes pra mexer no Corona? Que Lembro. Eu fui atrás, eu falei, ele me mandava, ficava mandando, e aí, o que você acha? E ele desenrolou bem. O que eu acho, eu sempre achei o forte do Guk, mano, ele tem um design muito bom também. Sim. Ele tem a mão muito boa pra design. Às vezes ele faz umas coisas que eu falo, mano, cara, as ideias de jirico, viu, cara? Da hora, né, cara? Mano, isso daí eu devo tudo ao Chicão, meu pai. Se estiver assistindo aí, ó, um beijo, te amo. E é isso aí, cara. E aí, como que foi? Aí você começou a fazer algumas paginazinhas. Isso. E depois disso? Então, na faculdade, já na época de faculdade, eu já abandonei a parte de web. Acabou o amor. Acabou o amor pelo Counter-Strike, acabou as amizades já não eram diferentes. Lógico, a faculdade acaba com tudo, né? Exatamente, tem que começar a amadurecer, né? E eu consegui um estágio já lá para 2006 na Etna, naquela loja de imóveis. Caramba, que louco, né? Da hora. E eu era estagiário do departamento de desenvolvimento de imóveis. Inclusive não era tão longe daqui, era no quilômetro 32,5 da Castelo Branco. Era bem longe da minha casa, inclusive. Então foi uma época bem puxada, porque eu fazia faculdade à noite, então acordava antes das 5 da manhã para ir pro metrô, para pegar o fretado, fora esse trabalho de faculdade. E era bem legal. Eu fiquei um ano lá, eu fiquei quase o ano todo trabalhando na fábrica deles. E depois eu passei alguns meses na loja da Berrini. Passei uns 2 meses, 3 meses lá, encerrou meu contrato. Na época, acho que a empresa já não estava indo tão bem, assim, e eu comecei a pegar um pouco de desgosto do mundo corporativo, porque lá era uma empresa muito grande, muito grande, e não só pela Etna, mas a Etna era da Vivara, da loja de joias, então, assim, é uma mega corporação. E eu não gostava muito como é que os funcionários eram tratados. Como as pessoas são descartáveis nesse mundo, né? Sim. Eu comecei a pegar um pouco de ranço de viver esse tipo de situação. Eu falei, não, eu queria uma coisa pequena, eu queria uma coisa só pra mim e tal. E eu já tava quase me formando, eu ia entrar na época de TCC, eu falei, bom, eu preciso dar uma sossegada, vou tentar arrumar um trabalho diferente, uma coisa que pode me dar um pouco mais de sossego para poder me dedicar ao TCC. E aí, eu saí da Etna, já achei uma vaga para trabalhar com estandes. Eu nunca Caramba, mas você nem tinha contato com isso? Não tinha. Você já sabia alguma coisa desse universo? Nada. Nada. Não conhecia nada, não conhecia nem os eventos, nunca tinha ido no evento. No máximo salão automóvel.
coisa assim, sabe? É o que todo mundo foi. E também tinha muito aquela UD também, né? Que era O de utensílios, lembra? Lembro. Mas essa eu não frequentava. Telexpo. Eu ia com meu pai, né? Uhum. Coisa assim. Chegaram a conhecer a Telexpo? Telexpo, Pegava eu cheguei... todos os pavilhões do... Eu comecei em 2000. né? É Embi, não é? Não, do Center Norte. Pegava Center todos... Cara, foi a maior feira de telecomunicação que já existiu na América Latina. Não me é estranho o nome, mas realmente eu só fui inserido no contexto de 2008, 2007 já? pra lá. Um pouquinho mais pra frente. E, na verdade, eu tinha um amigo meu de sala, ele tinha começado a estagiar numa empresa de stands, que era a Arct. A Arct. com o André. André, top. E na época ele me mandou a vaga, olha que legal, tinha um salário legal para estagiário. Eu falei, caramba, ele já ganhava mais do que eu na Etna. Eu falei, e legal, que é do lado de casa. Uhum. Falei, pô, vou dar uma fuçada nessa área. E aí eu achei uma vaga, eu passei nessa vaga para trabalhar lá na Rua dos Pinheiros, na Estúdio Arquitetura. E, bom, era um pouco longe, mas eu conseguia, como era estágio, eu conseguia trabalhar num horário Mais adequado, assim, estava perto da faculdade dali para lá, para ter uma Mackenzie, e fiquei lá 2 meses, mas não me acostumei com o ambiente. O pessoal lá já estava muito, assim, tinha quase uma panelinha, muito amiga, sei. e quando você é muito amiga, na verdade... Você acaba fechando para pessoas novas. Eu achava um ambiente até tóxico, na verdade. Porque quando a pessoa tá muito próxima da outra, às vezes não se tratam de uma forma tão adequada, tal, e eu não queria fazer parte daquilo, apesar de ser uma empresa legal, tal. Falei, acho que não vai ser muito pra mim. E aí apareceu uma vaga para trabalhar na Surreal Arquitetura, que ficava a poucos quarteirões da minha casa. Aí eu falei, sucesso. Caramba. Sucesso. E eles me aceitaram, porque eu não trabalhava no 3D Max, eu só sabia CAD. Então eles me abriram as portas, falaram, tá bom, Guilherme, vem aqui, a gente já te ensina o 3D Max e tal. Na época eu trabalhava com Skyline, né? E foi aí, porque dali pra frente é que pegou mesmo, assim, porque aí eu fui inserido mesmo no conteúdo, me jogaram, job se vira, né? Aprende logo, vambora, mas assim, o pessoal era muito, muito família lá, né? Então foi um ambiente muito bom de trabalhar, além de estar perto de casa, então eu consegui me dedicar no TCC. E o TCC eu fiz junto com meu amigo que chegou a ser meu sócio na Upstand. O Alex, ele era amigo meu de faculdade, então a gente fez TCC juntos. E também morava muito próximo de casa, então foi daí que surgiu a afinidade e tal. Então, para tentar resumir um pouquinho, dali da Surreal também fiquei 1 ano e meio, 2 anos. Meu amigo que trabalhava na Arct foi para Austrália, porque teve uma época que todo mundo quer ir para Austrália. Ah, sim, eu lembro. Aí ele falou, minha vaga vai ficar aberta, Guilherme, o que você acha? Eu falei, demorou, deixa eu ir lá conversar com o André, eu levei meus projetos. Ele gostou, e lá eles estavam começando com o V-Ray, eles tinham acabado de introduzir V-Ray lá na Arct. Então meu amigo foi para a Austrália e eu entrei lá. Também fiquei 1 ano lá, quando meu amigo voltou para a Austrália, ele voltou para a empresa e eu saí de lá. Caramba, mano. Foi, eu basicamente segurei a vaga dele. Assim. Vou segurar o banquinho aqui, pra você não perder o lugar. Bem resumida a minha passagem, assim. Quente. Exatamente. E aí, dali que eu abri a Upstand. Que da hora. Que foi mais ou menos para 2011. Foi quando eu conheci. Comecei a acompanhar, comecei a ver seus trabalhos, gostava pra caramba da linha de criação. Nossa, mano. Falava, nossa, cara, você tinha umas ideias umas sacadas bem diferentes pra época. Muito. Que era, porque é aquele negócio, né, a gente tá acostumado, que eu falo, às vezes eu vejo uns stands que o pessoal faz, eu falo até pro meus pupilos, hoje eu tenho 3 lá. E aí, às vezes eles começam a fazer um design lá, eu falo, nossa, parece eu no começo. Que é uma coisa meio retrógrada, assim, muito bruta, falta leveza. Né? Quando a gente começa a falar logo gigante, assim, fora de proporção, né? Aquelas coisas. Quem sempre briga comigo é o César. Nossa, por que você faz um logo desse tamanho? Eu falei, cliente gosta de logo grande. Trabalhei muito tempo com laboratório. Laboratório, os caras gostam de logo. Ele não quer saber. O logo é gigante. É repleta de logo, uma parede assim. Exatamente. E laboratório também gosta de tudo muito alinhado. Não, é uma parede parece um gibi, né? Isso, é muito logo, porque você não, às vezes até a leitura é difícil. No laboratório, eu cheguei a trabalhar na Jardim Elétrico, né? Jardim Elétrico, você trabalhou lá. Principal conconcorrente da empresa que eu trabalhei. E lá, cara... É mesmo? Principal. Eu tenho depois eu contar em off. Eu tenho um coleguinha da JE que vai vir trabalhar comigo. Aí sim. Legal, cara, aí. Show de bola. E essa época aí, pô, a gente fazia muito AstraZeneca, Novartis, Pfizer. Uhum. E, meu,
O loginho era, tipo, imperceptível. Mas Não, tava lá. você precisa alinhar. Cara, mas tá certo. Não, um pouquinho uma mais coisa pro louca. lado. É uma coisa louca. Cor de bagum, de napa. nossa. Não tem que bater, Era ligado? uma briga eterna. E tudo lá era impresso, as paredes. No começo, cara, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, que foi a Planix, cara, quando eu comecei a trabalhar lá, cara, eu ficava admirado porque tudo lá não tinha napa. Era tudo madeira maciada e pintada. Aí você ia no stand, o stand era perfeito. Você olhava assim, cara, liso. As paredes lisas, sem pé. Sem junção, sem marca de... Só que, cara, isso foi ficando inviável. Tempo, porque foi diminuindo o tempo de montagem. E, cara, Preço, né? trincou, preço, trincou lá, mano. Manutenção. Uhum. Nossa, pode crer. Mas é. E agora, Gui? Qual que é a pegada de agora, do momento? Do momento, bom, eu vou, para resumir, eu fiquei com o Upstand de 2011 até 2018, que foi quando eu entrei na agência. Uhum. E eu acho que isso contextualiza onde eu estou hoje. Uhum. Porque quando eu entrei na agência, depois a gente tinha passado por muitas situações, né? Você, sendo freela, é complicado, né? É, bastante. Então eu passei por diversas situações que me fizeram acreditar que eu tinha que deixar de ser freela. Consegui entrar na agência, na MCI, em 2018, que foi meses antes de eu casar. E aí eu fiz um contrato de 3 meses, casei e me chamaram novamente para ficar com um contrato fixo lá. Uhum. Então eu fiquei um bom tempo lá. E fiz muitas amizades. E o que aconteceu? Veio a pandemia, todo o departamento de projetos, produção foi dissolvido, todo mundo teve que se virar como pôde, né? Pois é. Quando as coisas voltaram, né? Quando os eventos começaram a dar indícios que tá voltando, 21, né? que foi 21, teve também no comecinho, que cepa nova, para os eventos, segura, vamos remarcar, tudo mais, aquele momento de tensão. Mas um dos amigos meus de produção, lá da MCI, ele falou, Gui, o cliente tá me ligando. Aí eu falei, e aí? O que você tá pensando? Ele falou, Gui, o que acontece? Tinha muito cliente que tinha o meu contato, porque eu entregava os stands. Sim. Eu vou falar para eles, eu não trabalho mais na agência. Também entrou em contato com a agência, o pessoal tá me ligando, o que vocês querem fazer? Toca daí, a gente vê como é que faz depois. Enfim, então eles deram a liberdade a um cliente ou outro a gente trabalhar, coisa que de repente não era interessante, né, pra agência. E aí ele falou, Gui, o cliente quer fechar comigo, não se importa se tem agência no meio, se não tem, e eu não tenho projeto. E, tipo, eu confio em você. Eu falei, tá bom, vamos encarar essa. Então, assim, a gente começou de uma maneira super informal a trabalharmos juntos. Eu fui o braço direito, o segundo... a segunda pessoa nessa empresa. E só que as coisas tomaram uma proporção enorme. Porque o primeiro ano pós-pandemia foi violento. Eu beirei o burnout no final do ano porque eu não aguentava mais. Nossa, né? Então, todos nós estávamos assim. Né? Exatamente. Então, as coisas cresceram de uma maneira que hoje... Bom, a empresa hoje se chama MD8, Cenografia. Legal. O Javier, ele é um grande amigo meu. Ele é argentino. Ele tem muita história. Eu acho que ele é um cara que Legal. seria um... Com certeza. Um convidado assim, que você não tem ideia a história que ele tem de chegada no Brasil, que ele fez, como se virou, como é que ele entrou nesse mundo, olha, de superação. E, olha, pra vocês terem uma ideia, hoje nós estamos com o 5º projetista tá chegando. Olha, que legal, meu. Que legal, brother. O 5º projetista tá chegando. Nós temos mais ou menos 10 pessoas no administrativo e na produção tá beirando 30 pessoas já. Olha que legal, Gui. A gente tá com 2 galpões lá na Vila Maria. E foi assim, completamente inesperado. Não foi planejado. Foi uma coisa que simplesmente aconteceu. E graças ao Javier, que ele tem assim um espírito eu não vou dizer, acho que é empreendedor, mas ele é um cara que pra frente também, é um cara que abraça as oportunidades, é um cara corajoso. É o cara que não tem medo de tropeçar, ele levanta e vamos continuar. Exatamente. Então é aqui que nós estamos hoje. Eu sou projetista, sou designer 3D, né? Mas nesse momento eu estou mexendo os pauzinhos, a gente está conversando para de repente virar um coordenador de projetos e eu começar a tirar um pouco o pé no projeto, mas
começar a dar um pouco de pitaco, dar uma ajudinha pessoal e tal, e ver se a gente consegue todo mundo crescer ainda mais, sabe? Legal. Bacana. E é o Javier, hein, Javier? A gente vai fazer esse convite pra você, hein? A gente quer você aqui. Quer saber um pouco mais sobre você também. Oferece um Fernet com Coca-Cola pra ele, Fernet com Coca-Cola. que ele vem. Vai ser isso daí, então. Combinado, hein? O Gui falando, eu tava me vendo, porque comigo tá a mesma coisa agora. Pra mim ainda tá cedo pra mim tirar o pé. Mas eu tô que nem você. Hoje eu coordeno a equipe lá, que nós somos em 4. Né? O César não faz mais projeto. Eu falei pra ele, é uma pena, porque meu irmão, os projetos dele, top demais. Mas mesmo tudo isso, assim, cara, eu me vi muito agora. Foi a mesma coisa, cara. Eu comecei a trabalhar com meu irmão em 2020. Depois da pandemia, mas a gente não parou em 2020. Porque a gente migrou pra reforma. A gente começou a fazer reforma de escritório. Sim. Usando o design que a gente usa em stand. Claro. Cara, isso, fez toda uma diferença, cara. Porque os estúdios de arquitetura não oferecem isso. E quando você falou que trabalhou com o André, cara, o André é um professor excelente. Sim, com cara, certeza. ele tem uma mão muito boa também. É um cara que também futuramente a gente pode convidar. Eu acho que tem que convidar sim. Ele também é uma inspiração pra gente, porque ele tá nesse mercado há muitos anos. Ele também pegou aquele momento de prancheta, né? Sim. Eu não sei quanto tempo de prancheta ele pegou, se já era o finalzinho, eu nem vi isso. Mas eu acho que ele deve ter pego porque o pessoal já falava que ele era um cara conhecido. Ele era diferenciado. Ele é diferenciado. Até hoje os projetos dele são muito bons, cara. Exato. E ele é um cara que não gosta de aparecer também, ele é mais low profile, né? Que nem o Cadu. Que nem o Cadu. Pode crer. Eu fico atrás da tela. Fico atrás da tela. Mas, pô, bem legal a história do Gui. Bem legal, cara. Mano, saber, porque a gente às vezes conversa e a gente nunca sabe de como começou tudo, né? A gente sempre não se atenta de perguntar, e aí, como que você entrou nesse mundo, né? Como que você caiu nesse... E depois pra sair é impossível. Parece que te puxa. Você tenta ir... Não, volta aqui. Exatamente. É verdade, cara. E eu vi que na pandemia você chegou a fazer... Eu não lembro se era na pandemia, um pouco antes, mas... Pô, o que me chamou a maior atenção era tipo uns vasinhos, assim, de cimento, mano. Eu vi. Ele chegou a mandar umas fotos. Olha o que eu tô fazendo aqui. Que da hora, cara. É um negócio bem, tipo, toque-toque, assim. Foi um hobby. É um hobbyzinho, né? Foi uma coisa pra passar o tempo, né? Porque eu realmente passei um bom período. Nós passamos um bom período parado, com a mente ociosa. Minha esposa estava trabalhando no home office, depois ela engravidou, né? Aliás, ela engravidou primeiro, depois ela foi permitida ficar em home porque ela é bancária. Então, os bancos não pararam, principalmente o banco que ela trabalhava. Então, como ela acabou engravidando, que já era a nossa intenção mesmo, ela ficou em home, eu não tinha muito o que fazer. Ela que me apresentou essa questão dos vasinhos, antes da pandemia, ela que gostou, vamos fazer um vasinho pra suculenta, tem uma época que ela se apaixonou por suculentas. Acho que todo mundo, né, cara? Teve uma fase, né, teve um boom de suculentas, e aí eu comecei a procurar na internet esses moldes planificados, né, então eu comecei a comprar material e brinquei de fazer esses vasinhos, era legal. Uma terapia, né? Era uma terapia. Então, eu vi, o Gui chegou a mandar umas fotos pra mim, eu tô fazendo isso aqui agora. Mas só por brincadeira. Não, mas mas... Não, mas ali você já vê que até porque uma coisa é virtual ali, né? Outra coisa tá mexendo com a mão aqui, o físico e tal. Eu tava um pouco enferrujado, né? Então, mas cara, ficou muito legal. Ficou acabamento, a lixinha que você passou ali e tal. Caramba, ali, na verdade, você chegou a usar cimento mesmo? Usei cimento, mas parecia massa plástica até, de tão bonitinho que tava. Tinha uns professores lá no Mackenzie que gostavam de falar, olha, você tem que lixar até ficar assim, um toque, como se fosse o toque do pêssego no rosto. Então eu ficava lá lixando com lixa fina até o cimento ficar liso, quase uma porcelana. Que da hora. E meu pai era um desses daí, viu? Porque ele dava aula de sketch render e de prototipagem. Olha só. Então, tipo, eu cresci vendo isso daí também, né? Ele fazendo os bloquinhos dele lá, assim, tipo uns box, pra encher de poliuretano expandido. Aí expandia, aí depois ele abria tudo mod e esculpindo. Olha que legal. Então era bem legal, meu. Ele trabalhou um tempo na Arno, na Philips. Eu vi alguns sketches que você postou já do seu pai. Eu cheguei a ver o blocão lá de desenho. A última faculdade que ele deu, se eu não me engano, foi no Instituto Europeu de Design. Legal.
E aí eu lembro que eu já era maiorzinho, assim, né? Já quase um adulto. Eu era um semi-adulto. Eu fiz curso também no Lá? Instituto Europeu de Design de imobiliário. Aí, que legal. Eu já era formado na faculdade, Aham. porque o Instituto Europeu de Design, eu acho que ele começou a ficar mais popular. Eu já era pós 2008, talvez, se não me engano. Ah, sim, era isso aí mesmo. Eu já tinha me formado, daí que eu fui fazer esse curso. Que legal, cara. Então, é bem legal. Mas eu também gosto eu tenho facilidade de mexer com coisas mais orgânicas, assim. Eu manualmente, velho, sou péssimo, velho. Só sei Hoje em dia eu tocar não sei violão nem só. escrever direito. Eu não consigo, exatamente. Eita. Aí chega lá, você tem que assinar 30 documentos. Eu falo, é sério mesmo? Tem que sair igual. Eu falei, tá bom. Esquece. A primeira, a segunda, a terceira. A mão já começa Já a começa a travar. travar. Cara, e isso foi o computador que tomou da gente, porque eu desenhava. Uhum. Eu desenhava. Hoje quem desenha é minha caçula. Já te mostrei, né? Aham. Mano, ela grava uns vídeos no Insta dela. Ela desenha no celular, né? Ela desenhava com o dedo. Aí eu dei um Galaxy Note, que tem a canetinha. Agora ela desenha lá. E ela grava o processo. Aí vai Que legal. mostrando. A caçula. O Lucas também desenhava, só que parou. Hoje o pessoal gosta de jogar videogame também. Hoje é Valorant que eles jogam. Valorante, grande. Eu jogo ainda. Eu jogo Call of Duty. Só que sou muito Então, competitivo. Eu sou complicado. Eu sou muito competitivo. Então nem vou adicionar o Cadu no meu, porque eu não consigo matar nenhum no Warzone 2. Sério? Até hoje eu não consigo matar nenhum. Caramba. Eu jogo Eu mata-mata. também gosto. A gente já jogou junto, né? Uhum. E, eu sempre fui uma criança muito imperativa. Extremamente imperativa. Acho que com um pouquinho de TDAH. Uhum. Na Tipo, nossa época, ninguém era ninguém. diagnosticado com TDAH. É uma Não, coisa mais recente. É mais conhecido como Deu nome aos preguiçoso, bois. hein, velho? Exatamente. A professora lá escutando, tipo, ela, 2 mais 2 é 4. Gustavo, quanto é 2 mais 2? 2. Mais 2. Eu não sabia responder, meu. Eu ia pra escola pra fazer todo mundo dar risada e bagunçar. Minha mãe perdia a cabeça. Eu era nerd igual o Gui. Eu não. eu era Acho nerd. que não é à toa que a gente teve afinidade, né? Porque todo mundo acho que parece um pouquinho, né? O ambiente escolar eu era assim. nerdão. Eu era nerdão, eu era o queridinho dos professores. O pessoal ficava ao pé da vida, que os professores me adoravam. Cara, eu fiz até teatro, porque eu era tão tímido que eu não conseguia falar. Mas você ia bem na escola, então. Eu ia bem. Ah, tá. Eu era nerd que ia mal, então assim. Então, Caramba, era Gui. complicado, né? eu ia bem na escola, só me prejudiquei quando eu resolvi fazer parte de grêmio escolar. Nossa, Grêmio Grêmio, estudantil. mano. Fui presidente de grêmio. Cara, não tem nada a ver comigo. E aí o que acontece? Que eu senti que começou a prejudicar minhas notas. E eu senti que, mano, não tem nada de querer melhorar a escola. Os caras só querem benefício. Uhum. Eu falei, mano, tô fora. Minhas notas decaíram muito. Eu falei, cara, tô me prejudicando. Eu peguei e larguei, mano. O Grêmio era legal, cara. Eu acho que essa parte de Grêmio aí, eu era muito novinho, eu tava na 4ª série, pra você ver como é o espírito, né? Desde pequenininho, eu vi já, tipo, colegial fazendo e tal, e eu também queria fazer. Aí eu lembro que eu fazia umas cartas, assim, com tudo que eu acho que poderia melhorar na escola, e eu me lembro uma vez que eu fui apresentar, mano, muito iludido. engraçado, velho. iludido. Iludido, e aí eu falando assim, ó, quem votar em mim, eu vou dar balinhas. Cara, muito engraçado isso. Criança, né, velho? Mas muito bacana. Ô Gui, e trocando assunto, uma coisa bacana que você poderia passar, assim, até pra gente conhecer, né? Uhum. Como que você costuma elaborar os seus projetos? Por onde você inicia? Qual que é o caminho aí que você costuma fazer Uhum. acontecer? No passado, por conta da referência que eu tinha, desde da Surreal, da Arct, eu tentava fazer no papel, fazer em planta. Então, às vezes eu fazia uma planta baixa que ficava muito bonita, eu falava, se a planta baixa tá bonita, a hora que eu levantar, qualquer coisa em cima dessa planta baixa vai ficar legal. Uhum. Então, às vezes uma planta muito dinâmica, ou fora de ângulo, uma Uhum. coisa assim. Então, nessa época, eu trabalhava dessa forma. Depois eu fui perdendo. Eu não sei se por preguiça ou por excesso de trabalho, ou sei que... É natural. Eu começava a montar na minha cabeça já. Uhum. Então, é claro que esse processo acaba sendo, assim, até mais trabalhoso, porque nem sempre que você imagina, assim, parece que é um insight, alguma coisa Uhum. assim. Às vezes não encaixa. Então, às vezes tem que apertar daqui, apertar dali e tal, então você vai adaptando. Mas, hoje em dia, assim, eu vou direto pro CAD. Ah, tá. Eu faço no CAD. Cara, eu até faço alguma coisa no CAD, as plantas. Porque acontece, eu sou muito
Eu gosto muito de deixar tudo redondinho. Eu também. Eu sou- Ponto com ponto. Não tem essa de esconder coisa dentro de piso e parede. Meu, nada. Aí eu presto muita atenção no que eu falo. Tá ficando cada vez mais chato pra gente desenvolver projeto. Uhum. Peguei uns projetos pra fazer da Intersolar, cara. Tá impossível. Eu falo assim, cara, você tem que prestar muita atenção, porque eles mudaram as normas do ano passado pra cá, então. Uhum. Tudo eu faço no CAD. Tudo eu faço no CAD, cara. E esse ano eu fui tão chato que o cara do projeto lá, o cara que aprova o projeto, deve ter ficado pé da vida comigo. Porque eu mandei todos os meus sketches pra ele. Pra me assegurar. Porque o que acontece? É muito subjetivo o manual. Sim, às vezes. Aí os caras colocam a gente numa saia justa, chega lá o cara fala, não, tá errado. Cara, eu aprovei todos os sketches que eu fiz com os caras pra poder. Mas hoje em dia eu faço que nem você. Eu faço no CAD a planta, jogo pro 3D e subo em cima. Que eu já começo a imaginar. Mas às vezes acontece, você faz uma planta, nossa, que planta top. Na hora que você sobe o projeto, eu falei, nossa, que é isso, cara? Que zoado, né? Na verdade, eu também costumo fazer assim, mas é que a planta, eu coloco na minha cabeça que é muito mais para atingir a necessidade do cliente. Uhum. Porque às vezes você pega um briefing que tem 45 páginas, né? E aí não tá muito especificado, assim, então você tem que ler, tipo, sei lá, 5 linhas que você leu, você pode resumir em 2 palavrinhas. Eu já peguei briefing com mais de 100 páginas. Nossa. Então, é pior ainda. Pra Rock in Rio. Pra Rock in Rio é isso aí. Mas eu acho que era muito mais de 100. Mas é que o pessoal começa a... Mas é que começa a colocar ilustração junto, Isso. eles começam a viajar, não sei o o que quê. acontece? Muito. O que acontece? Eles começam... A agência quer justificar o trabalho dela. Exatamente. Os caras começam a encher linguiça, eu falo, não é uma coisa... Não é uma coisa... Acaba atrapalhando a criação, porque os caras colocam tudo... É tudo lúdico pra eles. Uhum. E você sabe que 90% dos lúdicos não funcionam. Uhum. E aí você Ou vão pensando- cair por verba. ou vão cair por verba. Aí é o que você falou, eu ia falar agora. Mano, o que mais tá acontecendo é agora. Eu quero um negócio, tipo, lúdico, que chame a atenção. Instagramável. E beleza, cliente, mas e aí? Qual que é a verba que você tem? Eu tenho 500 mil pro evento inteiro. Disruptivo. Palavra nova, né? Disruptivo. Tá rolando, né? É. Disruptivo. A gente quer um design disruptivo. E sustentável, hein? Mas, cara, o que é um design disruptivo? É uma coisa não muito normal. Eu falei, o que não é muito normal? É tudo subjetivo. Aí, às vezes você fala, você dá risada, porque eu falo, é tudo muito igual, né, pra gente. Sim. Acho E que a gente ainda cai na situação que ele quer um projeto diferenciado, disruptivo, e aí você tem que fazer dentro de uma área pequena, com centenas de dezenas de coisas que o cliente precisa, com as normas que é igual para todo mundo, que às vezes você não consegue sustentar uma testeira no pavilhão, até porque eles baixaram todo o peso por ponto que pode utilizar agora, então verdade. agora Eles estão ainda mais baixando cada vez difícil para mais, tentar vender mais pontos. Exatamente. Então, como é que você faz? Cara. Realmente acaba ficando cada vez ou mais seja, difícil. você tem cada vez ser mais criativo. Exatamente. Porque e o mercado, às vezes você tem muitas empresas que atrapalham o mercado, né? Uhum. São as empresas que, não são idôneas, não são corretas e elas atrapalham pra caramba o mercado, cara. É verdade. É o cara que ficou devendo pra você lá e não te pagou a comissão. Uhum. Porque é engraçado, né? No nosso ramo, o último a receber sempre é o projetista, você já percebeu? Sim. Eles sempre deixam o projetista sem receber, que é o cara que se não que existir... É o que iniciou o processo. Exatamente. Né? Se ele não tiver, não tem processo. E eles sempre deixam a gente por último e muitas vezes a gente não recebe. E eu vou falar uma coisa assim, que é uma novidade pra mim, porque eu tô quando eu trabalhei em montadora lá em 2008, eu não tinha zero maturidade para entender os processos. E hoje, tomando um pouco mais de contato com os processos, a montadora também toma uns calotes que eu desacredito como toma. Sim, toma. E não é empresa pequena. Exatamente. E não são valores pequenos. E às vezes, para receber depois, é só judicialmente. Ou nem isso. E isso quando rola. Mas eu sei. Agora eu tô no mesmo, né? Uhum. Vocês estão enxergando do outro lado, né? Eu sou sócio do meu irmão, então hoje eu tô do outro lado. Então a gente tem que fazer todos os milagres possíveis para conseguir manter e ser empresário daqui é complicado pra caramba. É claro que quando a gente é pequeno, a gente tá mais suscetível, né? A gente tem menos força pra cobrar e tudo mais. Mas os grandes também sofrem. E às vezes não é porque é falta de dinheiro lá, às vezes é por pura sacanagem. Uhum. Então os caras tentam passar. Eles tentam passar pra passar a perna mesmo. Isso é verdade. Isso é verdade. Não existe almoço grátis. Não existe, cara. E eu sei o outro lado como é agora. E eu vou te falar, uma coisa que eu também vou ter que mencionar o Javier novamente, que ele é um parceiraço mesmo, que
nessas questões, ele não deixa acontecer um efeito cascata, que essa empresa não recebeu, os funcionários não recebem. Isso é uma coisa, assim, que é raro no mercado, é uma qualidade, assim, dele ímpar, que ele assume o prejuízo, mas os funcionários nunca. É igual o César. Quando eu entrei, o César, nunca. Aí o que acontece? Hoje a gente tá junto, então a gente prioriza. Eles são prioridade. Por mais que eu tenha falado, não precisa. Eu aceito, de repente, não receber Exatamente. essa comissão, porque ainda tem um monte de funcionários para receber, tem salário fixo, tem comissões, e se eu não receber esse, eu vou receber o próximo. Mas a gente não pode deixar virar um buraco ao ponto da empresa ter um problema maior. Então, assim, eu não me paga. Não, mas se for por bem da empresa não me pagar, mas pra gente manter o processo girando, manter o emprego de todo mundo, eu aceito. Mas ele falou, não, você fez, o que é justo é justo. Então, eu falo, a gente abre mão. A gente tem que aprender. O César foi um cara guerreiro. Você sabe o que aconteceu em 2019, né? O incêndio. Incêndio. Perdeu tudo, cara. Tinha acabado de comprar router, plotter, tal. Cara... Aí começou do zero. Se reergueu. Começou 2 vezes do zero, né? Exatamente. Pós-pandemia, né? Isso foi o quê? Um ano antes da pandemia? Um ano antes da pandemia, cara. Você imagina só. A empresa pegou fogo, perdeu tudo. Caramba. No ano seguinte, a gente começa o ano e a pandemia. Cara, então eu admiro muito ele também, cara, porque ele é um cara... César é muito inteligente, ele é muito fora da caixinha. Ele entende de projeto... Ele sabe todas as soluções para se você... O projeto tá com um problema lá, que, essa testeira também... O cara sabe toda a solução. Ele se preocupou em aprender tanto a projetar, que o César projetava bem pra caramba, cara. Os projetos do César eram incríveis. E arrumar a solução. Hoje em dia, ele arruma a solução. Hoje em dia, ele viu uma coisa lá que, pode não ficar bom, ele vai lá, aí ele para, aí você vê ele parado assim, pensando, daqui a pouco ele, já sei o que eu vou fazer. É um cara diferenciado, né? Mano, a gente teve um puta de um desafio na Futurecon do ano passado, com a estrutura da Huawei. Ele ganhou até prêmio, o melhor stand do evento. Porque ele é muito diferente. Tava muito gringo o stand, não tava nada parecido com o stand que a gente tem aqui. É o daqueles tubos? Aquele que subia assim. Então, é tipo um tubo. Pelo meio. Vinham vários... Saiu pelo meio do stand. Pelo stand aí vinham vários LEDs assim, 2 toneladas de LED. Nossa. Aí teve que fazer uma puta de uma estrutura com uma sapata embaixo e tinha LED no piso. Legal, fora os pontos que abriu aço. E o César era muito inteligente, cara. Pra conseguir solucionar essa questão. Ele foi e tal. Vamos lá, César, queremos vocês aqui. O César, vou chamar o César, mano. Vou chamar o César. Falei pra ele, vai estar aqui com a gente, contando um pouco Vai estar aqui. Depois a gente tem das que suas experiências. a gente tem que marcar pra gente qualquer hora fazer uma reunião, né? Que, inclusive, eu quero conhecer também, né? A gente também, né? Como a gente já tinha conversado antes, eu já converso também com o César, menos, né, do que vocês, mas também converso. A gente já se ajudou também no passado, eu acho legal isso, que a gente não é concorrente. A gente nunca se encarou, né? É verdade. Como concorrente. Não. Isso é um diferencial. Eu falo pro Gu, tem gente que acha que fica com raiva de você porque acha que você é concorrente, cara. E não é isso, não é assim que funciona. A gente tá sempre se ajudando. Quantas coisas a gente já mandou um pro outro? Sim. Às vezes a gente sabe que estamos na mesma concorrência, mas se precisar de um manual, se precisar de um modelinho, se precisar de um bloco... Eu lembro que você me mandou um pavilhão amarelo, você tinha acabado de fazer o projeto da Pokémon. E aí o Expo Center Norte inteiro. Caramba, mano. Aí eu fiz também, e acabou não rolando. É que você tava... A pandemia... mas você trabalhava na agência, né? Na MCI. Isso. E a gente tava atendendo a MCI para fazer um segundo projeto. E eu fiz um belo de um pavilhão amarelo do Expo Center Norte que, olha, deu trabalho, viu? Como se não bastasse fazer o evento todo, a gente teve que modelar. Eu sou o chato da modelagem. Então, agora, se precisar de local, cara, a gente tá criando um acervo bacana, porque, cara, tudo que é local ruim a gente tá pegando e arrumando. Animal. Porque, cara, eu falo muito pros meninos lá, que quando chega pra modelar local, é eles. Preciso desse local aqui porque eu tenho que fazer a cenografia. Aí eles modelam. Aí ele pergunta, eu coloco. Eu falei, mano, faz o melhor que você puder. Aí o pessoal, mas ninguém repara. Eu falei, eu reparo. Sabe que eu gosto de fazer isso também? Eu também. Eu gosto de modelar o espaço e deixar o mais fiel possível. Se você for ver o último trabalho grande que eu fiz agora, foi pra Centauro.
Uhum. Ah, Um do grandão. Ibirapuera? É o projeto dele. Magnífico. Entendeu? Magnífico. Rapaz, você É. acredita? Eu fiz aquilo ali do zero, né? Tinha uma empresa ali de engenharia, onde levantou aquele edifício ali desde o zero. Então a gente iniciou um projeto meio que junto. E eles entregaram todas as plantas, cortes, para eu começar a fazer as perspectivas, né? Uhum. Então ali foi realmente um trabalho bem feitinho, entendeu? E na verdade, inicialmente tinha passado por um freelance fazer isso. Ele fez mais ou menos pra gente entregar inicialmente. Cara, eu sei que depois que aconteceu, deu muito problema de medida, de um monte de coisa. E aí depois de já ter feito um monte de cenografia, voltou na minha mão e falou, ó, o prédio você vai ter que refazer, sofreu um monte de alteração, não tá batendo as medidas. É tipo aquele momento, de você falar, cara, ferrou. Uhum. Já tem um monte de cenografia, o que eu vou fazer? Cara, eu tive que pegar tudo, encostar essa cenografia de lado, começar do zero, fazer tudo, mano, os detalhezinhos. Aí eu falei, ó, então vou fazer o seguinte, tira foto do lugar que já tava já construído. Você fez todo o paisagismo, inclusive, você não se ateve só ao prédio. Não, mas... então, os detalhezinhos, né? Aproveitando falando de projeto, qual foi o projeto que você pegou que você falou, cara, foi o mais desafiador que eu já fiz Boa. na minha vida? Mais desafiador? Difícil, viu? Bom, a gente tá nessa área há muitos e muitos anos, né? Então, assim, às vezes tem projetos que chegam para você que você ainda não tem a maturidade ou sim. conhecimento para fazer. Então, teve uma cenografia em específico que não foi executado, mas eu lembro que esse me pegou, que mexeu comigo, porque era uma cenografia para GSK, farmacêutica, para montar, acho que era no Bourbon Atibaia. E eu nunca tinha feito cenografia. E era uma cenografia inteira instagramável. E foi logo que eu entrei na agência. Ah, entendi. Então, eu lembro que eu não participava dessa dinâmica de reuniões entre o planejamento, entre produção, entre todas as equipes, né? Então, eu entrei na agência, me inseriram nesse contexto e me passaram uma cenografia monstruosa para fazer. E eu tive acho que uma síndrome do pânico num determinado momento que eu tive que ir pro hospital. No meio da agência eu comecei a passar mal. Então, me deu um branco, eu não sabia mais, eu não conseguia falar. Eu travei. Eu sei que você A minha amiga pediu um Uber pra mim, porque eu não conseguia pedir um Uber para levar até o São Luís ali na Santo Amaro. Eu não conseguia, eu travei. Aí, Eu o buguei. corte, ó, é o corte. Gui Barão caiu duro com a sua primeira cenografia em Monstruosa. Atibaia, Bourbon. Exatamente. Agora, de projeto executado, eu acho que tem projetos... Eu acho que tem um cliente específico que eu tenho... Que eu conquistei ele, que a gente tem executado muitos eventos e grandes, que é o Align, que é dos aparelhos invisíveis, do Invisalign. Esse cliente a gente tem montado já há uns bons anos. Tava olhando só tem projeto bom ali Muito dele, legal. Um projeto elaborado. E não só stand como cenografia. Então, acho que esses projetos da Align costumam ser desafiadores, porque o cliente ele é muito rigoroso. Então, e detalhista. Então, e demanda muitas alterações. Então, é prazeroso ver ele pronto, porque ele costuma ser projeto que eles investem. Isso é Então bom. é ruim quando você faz um evento muito bonito e de repente vai podando e vai pro simples. Não, normalmente ele só vai crescendo. Ele começa simples e quando você vai ver, nossa, virou um... isso é legal. Vai entrando os extras e tal. Eu acho que um case bacana de sucesso meu é o Align, que bom. desde a agência até hoje com a MD8 a gente segue trabalhando. Que da hora. Legal, cara. Ó, e agora a gente vai pro momento que não pode deixar de ser falado, né? Eu não sei, todo mundo costuma ter, né? É o momento esperado aí, mano, momento de perrengue. De perrengue. Porque isso aí todo mundo passa, né? Que tem momentos engraçados, tem até coisas que a gente não pode falar, mas você fica à vontade. Fala alguma coisa que já aconteceu aí de você passar esse momento, cara. De perrengue. Bom, eu acabei de mencionar né? De ter que ir pro hospital. Agora, perrengues... na época que eu era freela, por exemplo, de eu entregar um projeto e o cliente não gostar e pedirem uma nova versão para ontem, sendo que minha agenda já estava toda cheia. Então, esses perrengues que a gente costuma passar de não dormir, de virar madrugada, isso acontecia muito. Ou de você soltar o render e ir embora quando você acordar no dia seguinte para mandar, Não tem acabou a render nenhum. energia, ou o V-Ray tá lá
5 horas fazendo uma imagem. Ou você colocou toda a animação da câmera e você ticou no primeiro que é só pra um frame. Eu parei de fazer isso. Nossa, Não faço mais isso. Eu uso Bat-Render hoje. Eu uso o Bat-Render pra evitar Pra esse tipo evitar de disso. coisa. Não animo mais câmera, Que isso já porque já aconteceu, né, aconteceu muito. Não, esquece, isso não rola. Agora, também aconteceu muitas vezes do servidor que eu tinha no escritório, ou o servidor, ou o meu computador pessoal que trabalhava, simplesmente parar de desligou. E a minha agenda cheia. Então já aconteceu mais de uma vez de eu ter que pegar o servidor correndo e ir atrás de uma empresa que pudesse me atender ali. Imagina o cara com o computador do baixo do braço correndo. E eu procurando quem pode me atender em caráter de urgência, porque a máquina não pode ficar parada, tinha trabalho para fazer, tinha uma sequência, né? Então, não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três, muitas vezes de ter que pegar esse computador no colo e sair desesperado, botar no carro para... É que o pessoal vê o stand executado, não sabe o que passa por trás disso, né? Não galera, não por sabe. trás disso tudo o negócio é louco, né, velho? Louco. E de perrengue assim, ó, bem rapidinho também, um que eu passei, que já aproveitando a deixa que você falou, né, de virar à noite e tal, eu me lembro que nessa época eu trabalhava em uma empresa ali próximo da Liberdade, né, e só tinha eu de projetista e, pô, eu tinha que fazer tudo também, detalhamento, projeto, comunicação visual, e, meu, chegou um projeto para escolar, que era um projeto grande, de 500 metros quadrados, e meu chefe virou e falou assim, o seguinte, a gente vai ter que entregar amanhã. Eu falei, mas como assim, cara? Não, a gente vai ter que entregar, porque é de uma chinesa, minha cliente, não sei o quê. Eu trabalhava acho que uns 6 meses nesse lugar. E aí eu falei, não, então vamos, né? Eu pensei que era um projeto até meio que simples para amanhã. Quando eu abri o briefing, meu amigo, várias áreas... Não é o Luxel, não. Deve ser o... Já até sei qual é. É um com várias áreas que eu não me lembro agora a marca. E tipo, é desenho infantil aqui, é mochila aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, nossa, liguei pra minha namorada, que hoje é minha esposa, né? A Catarina, e falei, ó, seguinte, eu não vou pra minha casa hoje porque vou ter que ficar trabalhando. Ah, como assim? Não sei o quê. E naquela época eu já era muito ansioso também. E falei, meu, então eu já vou aproveitar, que é tipo 5 horas da tarde, vou começar a tomar café. Pra ficar mais ligado, né? E trabalhando com a força do ódio. E tal. E o dono lá, meu, ele era muito louco. E eu tomando café, e projetando. Eu vendo o horário batendo, tipo, 10, 11 horas, meia-noite. E eu tomando café. Quando foi 1 hora da manhã, deu uma reviravolta por causa de tanto café que eu tomei. Zoou tudo, saí pro banheiro, comecei a vomitar, e aí já não conseguia mais projetar, e aquele gorfo preto saindo. Meu nossa, Deus do céu. Bem zoado até mesmo. Fome. Vou comer um pão de queijo. Pode comer. Aí, falou em gorfo, deu fome. Aí o que acontece? Eu peguei e... Depois fiquei zoado, cara. Aí eu não tinha condição de projetar. Isso daí já era tipo umas 3 horas da manhã e eu tentando insistir. Eu virei pra ele e falei, cara, é o seguinte, pro dono da empresa. Não tem condição. É melhor eu ir pra minha casa, dormir, descansar. Amanhã eu prometo que umas 6 horas, 6h30 eu tô aqui de volta. Porque nessa época eu morava também na Zona Norte, no Tremembé, né? E aí, beleza. Até porque era dia do rodízio, no dia seguinte eu tinha que chegar mais cedo mesmo. Então não precisava de tudo isso. Era falar, ó, trabalha até mais tarde, chega amanhã cedo e a gente continua. Aí eu fui pra casa, descansei, tipo, bem mal. Voltei no dia seguinte e... Final da história, não entregamos nada. Só vomitei, passei mal, e depois ele conseguiu um time maior com a cliente. Então, tipo assim, são perrengues, né? São vários perrengues. Esse lugar que eu trabalhei tinha 2 pitbull, que é o que eu sempre usou, né, velho? Era a Virola e o Sarrafo. Virola e Sarrafo. E os 2 dormiam babando no meu pé, cara. Nossa. Então, assim, pra gente chegar onde a gente tá aqui hoje, o Cadu, quantos anos você tem? Ou de profissão? De profissão. Fiz 23 anos, dia 2 de fevereiro esse ano. E você, Gui? Nunca fiz o cálculo. Depois você só olha pra mim, porque eu falei que eu sou ruim de eu tenho aproximadamente uns 14 anos aí. Então, pra gente chegar onde a gente tá hoje, cara, eu posso falar que tá adolescente. Não, mas a gente, quantos perrengues, né, 2006, velho? 2007. Quantas coisas, né? Então, esse momento é um momento que a gente costuma dar risada, né? Porque sempre alguém tem um perrengue, tem uns que nem o Cadu. Aconteceu uma parada com ele lá no estoque do stand que... eu não sei se você tá vendo aqui, não assistiu. Eu contei quando a gente fez. Mas fala um pouco aí, Cadu. Fala aí. Tava responsável para cuidar da coordenação de uma feira aí.
montava a feira toda, porque era toda básica. Aí eu tinha que sair de stand para stand e contar o que tinha de prateleira, as coisas estavam tudo já dentro da prateleira. Do depósito lá, né? Eu chego lá, eu pego o cliente com uma das atendentes, velho. Eu não sabia nem o que fazer, cara. Aí o cliente olhou pra minha cara assim. E eu falei, beleza. Aí peguei e saí, falei. Depois eu voltei lá, né? Falei, posso contar a prateleira agora? Falou, pode sim. Se quiser, volta mais tarde aí. Vai ter um whisky. E eu era tímido, que eu falei, pra caramba, nossa, eu fiquei vermelho. Aí ficava vermelho, aí tinha um amigo meu lá que trabalhava no departamento, resolveram começar a me chamar de Tomatinho. Ah, foi daí seu apelido. Eu lembro dessa história do podcast que vocês gravaram. Tomatinho foi pesado, velho. Tomatinho. E até hoje alguns amigos chamam de Tomatinho. Não, eu lembro quando eu soltei no podcast lá, começou a subir no chatzinho do lado, Tomatinho, não sei o que. O pessoal não deixa passar barato, não deixa né? passar. Com certeza. Então, eu tenho certeza que cada convidado que sentar aqui vai ter uma história nova. Sem dúvida. Uma picante como essa eu nunca... Pro jovenzinho eu tava há um ano trabalhando, foi punk, viu? Foi punk, cara. O jovenzinho, eu falo, putz, cara, é uma situação que eu vou falar pra você, bem difícil. A galera não tem noção. Uhum. E fora essa perrengue com projeto, vixe, nem E eu de perdi a área? conta. Hã? Ferrametragem da área, já aconteceu com vocês? Nossa. De você entregar... Não, O nem... projeto aprovado, tio. Nossa. Tinha que refazer. Imagina o cara construindo o projeto, eu via lá embaixo o marceneiro batendo assim, o martelo falando assim, você vai ver, cara. Porque teve que mudar todo o stand, porque eu errei 1 metro, mas esse 1 metro, o pessoal não tem noção de que 1 metro faz diferença. Às vezes 1 metro pra esse lado não faz, isso. mas esse pra meu Deus. Já aconteceu direto. Hoje em dia, na oceanografia, a gente não precisa mais fazer a planta, né? Uhum. De layout pra finalizar, mas, pô, isso era normal. Costuma meio Você que faz só o ser, 3D? né? Lá é. Lá Você a gente tem é alguém criativo. Ai, que bom. Só pra você entender, lá a gente é criativo, então chega um briefing, a gente sai criando, e depois disso tem já a arquitetura que abre o nosso projeto e já faz toda a planta e tal, pra Ai, que entregar. bom, Então a gente entendi. não faz mais essa parte. Eu Né? preciso disso também. Já alivia, né? Já alivia. E aí o que acontece? Pô, e quantas vezes... E eu sou uma pessoa também que eu pego e fico batendo as medidas, batendo. Aí eu não sei, por algum motivo cósmico, o negócio vai lá, eu faço todo o projeto, quando eu vou encaixar no layout, os quadradinhos do grid tá sobrando. Eu falo, meu Deus, o coração já dá aquela acelerada, você já abre o 3D de novo, aí você clica no piso, já vai direto no piso, já vai a ferramenta da medida, quando você olha, você fala, mano, eu tô errado. Ferrou. Já começa a passar mal. Quem errou fui eu, não li o briefing direito, foi o comercial que não passou. A planta ou será que a planta do evento que tá desatualizada? Muitas vezes, nem fala. Teve desculpa. Pode falar. Teve uma vez que eu recebi o briefing e na planta estava errado. E aí me disseram, Guilherme, faça assim, assim, assado, porque a planta tá desatualizada. Eu fui lá e fiz e entreguei o stand. Beleza. Quando veio a alteração, sei lá, na semana seguinte, eu recebi o projeto e falei, mas tá meio inconsistente esse pedido, porque eu lembro que no briefing dizia que precisava de alguma outra coisa. Abri o briefing. Quando eu abri, tava a metragem desatualizada. Mas eu não lembrei dessa. E eu falei, meu Deus, eu errei. E eu fui, peguei o projeto certo e errei ele. Nossa. Você entendeu? Eu fui corrigi-lo errando, porque eu não lembrava da informação que... Enfim, aí eu fiz o projeto, fiz a alteração com a área errada. Foi depois que eu me toquei que eu não tinha corrigido, eu tinha piorado a situação. E tive que depois pedir, pelo amor de Deus, desculpa para a montadora, no caso. E eu tive que corrigir de novo. Então, assim, é umas cagadas, com o excesso de informação que nós temos, de excesso de trabalho. É muita coisa. Que passam umas coisas assim que... É incrível. Raro. Hoje em dia acontece menos, mas antigamente era raro e acontecia muito. Acontecia. Que legal, né? E eu vejo... Vou até o toalete e já volto. Já pode falar mal de mim agora. Cadu, mano, é um cara que... Vamos lá. Tem uma galera que tá iniciando bastante agora, né, na parada de stand. E eles estão pegando uma fase que, tipo assim, tá tudo muito mais fácil de você pegar um tutorial, um vídeo lá no YouTube, né? Até eu mesmo tenho meus vídeos gravados, que já ajudou uma galera, né? Inclusive a mim. Aí. Tá vendo? E é uma honra, né, isso daí, porque
eu sempre fui uma pessoa que nunca fiquei segurando informações, né? Eu pego o que eu posso ajudar, ensinar, e realmente quiser aprender, eu vou lá e ensino. E essa galera aí até tem me adicionado no Instagram, tem seguido meu perfil, e tem essa facilidade de estar começando a entrar nessa área, né? O que você tem para falar para eles que estão iniciando, tipo assim, por onde começar, assim, realmente de fato, para se destacar, que eu vejo muita dificuldade em eles meio que se destacar, entendeu? Às vezes pegar um tutorialzinho que eu vi, né? Teve uma época que eu admiro bastante o André Alencar, ele ajudou bastante também com os vídeos dele bem, com muita praticidade, dinamismo, só que a galera parece que pega e faz um negócio, é tudo muito parecido, ou então não consegue apresentar, sei lá, uns projetos meio que com diferencial, e às vezes realmente quer entrar nessa área, mas ela é um pouco restrita, ainda é um pouco fechada, né? Como que você... A mensagem para você passar para eles, eu acho que na minha concepção poderia ser dessa forma. Eu não me exponho tanto na internet quanto você, por conta dos seus cursos. Eu acho que você acaba dando mais abertura para os iniciantes a virem te perguntar, tirar dúvidas. Mas, eventualmente, eu recebo, né, alguns contatos via Instagram, Behance também, perguntando, primeiramente, se tem alguma vaga, né, de trabalho. E às vezes a pessoa manda portfólio, às vezes não. Então aproveito, eu sempre abro o portfólio da pessoa, mesmo que eu não esteja contratando, eu sempre procuro abrir o portfólio, entender a demanda da pessoa, ver o contexto, de onde ela está vindo, se ela é recém-formada, se ela não é, qual que é o... E eu tento de alguma forma dar alguma motivação, alguma palavra, explicar como é que pode melhorar, né? Então assim, é muito variado, tem gente que já é formada em arquitetura e quer migrar de área, tem gente que está se formando agora e tá mandando portfólio somente tentando a sorte em todo quanto é a área, né? Então tem de tudo. Uma variação, né? O que eu posso dizer é que o momento ainda é bom para entrar na área. Eu diria que antes da pandemia a gente estava saturado. A concorrência estava assim excessiva, o metro quadrado caindo demais na minha concepção. Tava mesmo. Então, estava muito difícil. Tinha muita empresa que não era idônea também. Nossa, é verdade. Pegando job, cobrando metros quadrados que a gente não faz a menor ideia como eles são capazes, né? Então, assim, o momento, ele ainda é bom. Eu senti já uma desacelerada do ano passado para esse, mas ainda está muito bom, ainda é de crescimento. Né? Tem muita gente que me procura, às vezes, com um portfólio que, por exemplo, hoje... É muito fácil você aprender a fazer 3D. O nosso mercado ele é criativo, não só de 3D. Exatamente. Tem alguns colegas que não concordam com isso, mas eu acho que 3D vem de projeto ruim. Ah, sim. Eu não sei. Tem gente que fala... Visualmente, não. né? Porque às vezes você... O cara faz uma coisa muito bonita visualmente, mas o projeto não é o caso. Sim, né? Mas eu acho que ainda assim é possível. Eu acho que ganha destaque na hora que o cara abre 2 projetos ali, né? Então, beleza, todo mundo sabe fazer 3D hoje em dia, né? Mas existe o diferencial da criação, né? Então as pessoas precisam sim pegar exemplos, né, buscar inspiração para poder melhorar o portfólio, e depois é questão de tempo, até você começar a identificar qual que é o melhor posicionamento de câmera, qual que é o melhor ângulo de perspectiva, né? Os detalhezinhos de configuração de um Corona para botar um Blue Glare bacana, isso é com o tempo. Mas eu sempre procuro orientar essas pessoas, falar, olha, abre seu portfólio, eu acho que você pode melhorar no posicionamento de câmera, ou falo assim, você me mandou um portfólio em PDF, por que você não cria um online? Tem o Behance, olha o meu, olha o fulano. Então eu tento dar alguns exemplos, você ganha visibilidade, de repente colocando seu projeto em tal lugar, você divulga mais fácil, não por e-mail, nem sempre. Então eu tento dar esses toques. É um momento bom, inspire-se em pessoas que já vêm no mercado há muito tempo e que tem... Você vê pelo número de seguidores, você vê pelo número de curtidas, o cara que está se destacando. Você precisa postar mais coisa. Eu dei uma parada agora. Eu dei uma parada de postar porque eu não tenho tido tempo. Eu sei, é difícil. Eu não tenho tido tempo. E ultimamente eu falei, vou sair daqui,
vou voar pro escritório e tem job pra me entregar. Eu tenho que terminar hoje. Uhum. Porque amanhã eu vou ter que trabalhar de novo. Aham. E aí a vida muda. Depois que a gente tá atrás ainda, meu. Mas é legal, tem muita gente, cliente que às vezes está no Behance também. Isso já aconteceu muitas vezes, do cliente me pedir projeto pelo Behance. Já aconteceu comigo. Eu achava que era uma coisa assim, só entre designers, né? Mas não, ou que de repente o cliente quer procurar alguma referência, entra no Pinterest e tal, mas... E eu achava que o Behance era uma coisa mais restrita entre profissionais, mas não, o cliente tá lá também. É uma abertura, ele às vezes ele entra ali para justamente procurar um profissional que consiga atender a expectativa. As agências que eu atendo, muitas delas me mandam referência de Behance. Eu já recebi minhas próprias referências. Aí você acha até engraçado, né? Porque não tá com o meu nome, né? Legal. É verdade. Ele tá como Design Spot. Assim. Era antes de eu estar trabalhando na Duo, eu tinha Design Spot, então era eu e meu primo. Então a gente fazia muita coisa junto. E aí ele quem tá cuidando mais. Eu postei algumas coisinhas lá, mas quem tá postando mais é ele. No Behance eu uso o Guibarão. Mas no Instagram, aí eu uso o Upstand ainda. Né? Eu separo perfil profissional e pessoal. Então, eu ainda... Às vezes pode ter gente que entra no meu Instagram e não sabe que sou eu, enfim, isso deve acontecer com muita frequência. Legal. Então o Up tá como no Instagram? Upstand.design. Upstand.design. Aproveita e já siga já o cara, hein? E no Behance, Guibaral, né? Guibarão, Guibaral, _Guibaral. Guibaral. Depois a gente vai colocar também o link aqui embaixo para vocês terem um acesso mais rápido, né? Mas em resumo é isso. A galerinha aí tem um bom momento. Eu acho que ainda tem mercado. Tá faltando profissional. Tá faltando profissional. É difícil pra você. É que eu falo, é que a gente busca o profissional. Sim. No meu caso, é que eu falei, eu tenho lá que são 3 pupilos, porque eles estão aprendendo comigo. Um deles tá mais tempo, os outros 2 são mais recentes. Mas eu tô passando tudo que eu sei. E eu sempre falo pra eles que quer aprender bastante também, cola no César. E eu sempre passo. Eu passo sempre o link do seu perfil para eles darem uma olhada para inspiração. O do Gu. O do Gu é sacanagem. Que isso? Aí você se sente até mal. Para, que isso, mano. Então, eu sempre passo, cara. Eu falo, tem uns trabalhos muito bons. E eu falo, não é sempre... Que as pessoas acham que tudo com muito frufru Não, cara, tem trabalho que é muito... Você vê que eu ou da Line que você fala, não é um trabalho... É um trabalho com design muito assertivo. Eu gosto porque é muito limpo. Tem tudo a ver com o produto do cara. Eu acho que é por isso que você ganhou, cara. Porque aquele projeto do Align que você mostrou lá, mano, é muito top, velho. Ele é clean, né? É limpo, né? Um negócio limpo, clean, bonito, bem certinho, bem iluminado, bem enquadrado. Teve esse primeiro projeto de Align que eu fiz pós-pandemia. Ele foi curioso, porque era uma concorrência. Apesar de a gente já trabalhar com a Align de algum tempo, eles abriram concorrência. E no briefing eles vieram muito assertivos no sentido de qual é o conceito que eles queriam do stand, né? A parte estética deles, do stand. E eu conversei com o Javier e falei, cara, eu tô tentando fazer um stand com esse conceito, com essas curvas e tudo mais, não tá batendo, não tô conseguindo chegar num resultado legal. Eu vou fazer um caminho completamente inverso, cara. Vai ser uma aposta, o que você acha? Eu falei, Gui, se você tá achando que vambora. E ficou top. E aí eu peguei e fiz completamente fora do briefing. E a gente fechou. É porque você... E não era o mais barato, hein? A gente ultrapassou a verba, eu fiz completamente fora do que o cliente pediu e fechou, porque eu acreditei naquilo. Então, eu falei, eu sei mais ou menos o que esse cara quer e o que ele quer não vai funcionar aqui. E, cara, a primeira coisa que você vê no stand quando você bate o olho é o logo. É a marca do cara, cara. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção no projeto, foi a marca do cara, do jeito que você fez. Com certeza, cara. E, pra finalizar aí, né, esse papo, que na verdade poderia ser muito mais longo, né? Poderia. Cara, uma parada que tá pegando bastante agora, né? A gente às vezes não consegue saber se realmente se não é. É a inteligência artificial, cara. Porque você vê alguns artistas postando, até outro dia mesmo eu repostei pensando que era 3D, e aí quando eu fui perguntar pra ele, falei, qual é o software que você usa e tal? Ele, não fala detalhes do meu projeto. Entendeu? E aí a gente analisando, a gente meio que viu que realmente era uma inteligência artificial, cara.
O que você acha disso daí? Vai ajudar bastante? Eu acho que tem muita gente preocupada, Uhum. né? Tem um colega nosso que ele já fala que daqui 5 anos ele já tá procurando outra coisa para fazer, Nossa. porque ele já quer ter um pezinho, né? E eu acho que ainda tem tempo. Uhum. Talvez ele auxilie, mas não necessariamente, né? Substitua. Eu andei tentando brincar alguma coisinha ou outra, até para de repente pegar como talvez uma fonte de inspiração. É exatamente isso. Mas ele ainda tá... Ele não tem a inteligência suficiente. Não tem inteligência... exatamente. Falta emoção, não tem emoção. Às vezes faz umas coisas muito interessantes, mas de repente não... Muito conceitual, muito fora da caixinha, como se fosse um desfile de moda, né? Talvez você poderíamos nos inspirar naquilo para fazer outra coisa, mas ainda tá difícil ele entregar o que você realmente está buscando. Pelo menos acho que para nossa área, pelo que eu tentei, pelo que eu vi. Vi muito cara postando projeto na internet, utilizando só a inteligência artificial. Portfólio lindo, maravilhoso, mas que na prática... Falei, desse cara surgiu de onde? Então. O cara se intitula designer, né? Mas eu falei, cadê o design desse cara? Cadê os jobs entregues? Entendeu? Cadê? E então, assim, tá muito no início. Eu acho que de repente o cliente vai acabar utilizando, de repente, para ter um insight, para mandar para mandar uma referência. Mas ele eu acho que vai ser muito difícil ele te entregar o que você precisa e com as necessidades que o cliente precisa. Eu acho que o cliente, e a inteligência artificial ela tem muita dificuldade, por exemplo, você fazer uma alteração. Ele não consegue manter o mesmo conceito e alterar um detalhe. Exatamente. E perspectiva ainda não. diferente. E perspectivas diferentes. Então, você pega uma feira farmacêutica que tem milhares de logos. Você vai ter que dar um input para essa inteligência artificial, que estão todos esses logos que têm que estar na determinada parede. Só que se tiver com acabamento madeirado, você tem que usar o negativo. Se tiver com a cor outra, você tem que utilizar outra situação. É o balcão daqui, é o balcão dali. Mas ficou muito bonito, mas eu quero alterar só esse balcão. A inteligência artificial altera tudo. Então, são muitas questões ainda que vai demandar muito tempo, muitos anos. E eu acho que ela só tem a agregar e não a tirar. Concordo plenamente. Tirar vagas. Não acredito. Eu também acho que vai ser assim mesmo. Porque você pode ver, ele não te entrega. Ele não tem criatividade. Ele usa comandos e busca referências, é isso. Uhum. Mas ele consegue entregar imagens bonitas, assim, tipo, ilustrativo, né? Muito conceituais. Você consegue perceber que não foi criado. Você consegue perceber que é montagem, que você vê as junções e tudo mais. Não vai substituir o humano. A criatividade é uma coisa que tem que ter sentimento. E um outro detalhe, por exemplo, vocês com certeza já receberam projetos que já vieram prontos do cliente. Tipo assim, monta aí pra gente, ou orça pra gente. E aí, normalmente, isso aconteceu inúmeras vezes. O projeto entra dentro da montadora ou da agência e os projetistas têm que remontar esse projeto utilizando o material que a gente possui, né, dentro de uma verba, de uma realidade, né, e fazer diversas adaptações para o contexto, para fazer funcionar. Então, mesmo que a inteligência artificial tenha a capacidade um dia para entregar alguma coisa muito interessante para esse cliente, a hora que ele entrar dentro da montadora, aquele projeto não se monta sozinho. Tem diversas variáveis que a montadora, a agência precisa vai ter que repensar para poder montar aquilo. Exatamente, então, concordo plenamente. Vamos ver, é claro que é uma evolução, né? As coisas estão ficando... Skynet? Mas eu acho difícil, e se acontecer ainda vai demorar. Vai demorar muito tempo, eu também acredito isso. Legal. Então acho que estamos ainda salvos. Legal. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, só tenho a agradecer pela sua presença aqui. Obrigado. A honra de estar aqui conosco e o prazer de te conhecer pessoalmente. E vamos ter contato, né? Sair lá da Zona Norte. Agora, do lugar da Zona Norte, ali na Água Fria. Isso, próximo, exatamente. Né? Atravessar praticamente São Paulo para chegar até aqui, né, cara? Hoje eu consegui acordar antes que meu filho. Olha, tá vendo? Tá vendo? Tirou ele cedo da cama. Tirou cedo da cama no frio. Sem café da manhã, então depois que agora agora eu vou comer depois que encerrar. O Gu tava tão ansioso que ele acordou 5 horas da manhã e já tava na frente do espelho. Não, ele cortou o cabelo também essa semana. Eu também fui fazer cabelo e barba, que eu falei, não posso ser... Eu que tô meio relaxado, fui marcar o meu barbeiro, não falou. Você é o viking da galera. Né? Tem uma beleza natural que não precisa, né? né? Eu acho que essa parada, assim, tipo, de ansiedade,
Às vezes eu sou mó tranquilo, mas o meu comportamento assim que parece que eu sou meio ansioso, né? Quero Não, porque... conversar. Mas porque é uma coisa totalmente diferente, né? A gente tá começando uma nova fase aí, Cara, nova fase, né? mas é É o legal. render novo do nosso percurso. É isso aí. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido o papo de hoje com o Gui Barão, né? A gente tá bem feliz de ser o primeiro podcast e ser um convidado aí que a gente já conhece bastante tempo, tá? Aproveitem, Verdade. tem os próximos episódios, né? Vão ter os próximos episódios. Serão emocionantes. E, aqui não vai ser só projetista nem designer, aqui na verdade a gente vai explanar, vai abrir o leque de toda a área da arquitetura promocional. Então vai ter produtor, vai ter a pessoa ali do comercial, marceneiro. Legal. Então a gente vai abrir geral aqui para você que não tem muito entendimento da área, saber um pouco como funciona. É isso, Gui. Muito obrigado por comparecer aqui hoje, né? Ficar um pouco com a gente, contar um pouco da sua história e essa resenha gostosa que foi, viu? Obrigado, galera. Novamente é uma honra estar aqui e acompanhem o F9 Podcast. F9 Podcast, hein? A gente vai deixar o link aqui para vocês acessarem as redes sociais, saber um pouco mais do Gui, que vale a pena. Então vocês entram lá, conhece, curte, compartilha e vamos que vamos, hein? Gup Visan, é isso aí, Cadu, Monteiro. F9 Podcast. F9 Tamo Podcast. junto, Tamo valeu! junto. Fui! Valeu. Yeah.